Quantos habitantes eu tinha no planeta em 1500? Quantos habitantes eu tenho no planeta hoje? A gente bateu 8 bi. Quanto mais gente eu tenho, mais caro fica o espaço. É impossível que eu não continue subindo o preço. É oferta e demanda. Mas daí eu te pergunto, se isso acontecesse, só o imóvel baixaria? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Segredos Imobiliários aqui pela DWV, o melhor aplicativo do mercado imobiliário. Hoje, um convidado, assim como todos os outros, especialíssimo, né? Foi selecionado a dedo pelo nosso time. Ele é um cara que já tenho conversado bastante com ele aqui, a gente passou um dia muito bacana, ele contou muito das experiências. É um corretor de imóveis, que vende imóveis de luxo e alto padrão, aqui no Brasil e também fora do Brasil, em Miami e em Nova York. Ele tem uma imobiliária em São Paulo, mas também tem uma grande rede aí de parceiros pelo Brasil todo. Tenho o grande prazer de receber aqui nessa mesa hoje, Paulo A. Cruz. Muito obrigado, prazer é meu de estar aqui. Super honrado em poder conversar com vocês. Já venho acompanhando aí há um tempo, né? Só vem gente especial, mas eu sou um pouquinho mais. E eu quero tentar poder passar aqui um pouquinho da minha experiência, tentar ajudar aí aos colegas que estão assistindo, seja corretor de imóveis, seja investidor, seja o que for, a gente está aqui para colaborar. Então fico à disposição, pode mandar as perguntas aí que eu estou pronto. Pessoal, mas antes de a gente continuar com o nosso podcast, a gente tem um comunicado muito legal para vocês, para quem quer ganhar uma caneca, que é a caneca do poder, a caneca dos dados da DWV. Vamos ler aqui alguns comentários, são do podcast passado, que foi com o Anderson Farias, que falou sobre a comunicação magnética nas vendas. Peraí. Cara, importante, hein? Para ganhar essa caneca, você vai ter que mandar um comentário nesse podcast. Ah, é verdade. Então, não deixa de comentar, assista o programa todo, faça um comentário relevante e o comentário mais interessante a nossa equipe vai escolher e vai mandar na sua casa essa caneca, não é, Diogo? Quanto mais comentar, mais chance tem, né? Exatamente. Quanto maior e mais ilustrado e mais argumentos bons do mercado imobiliário, né, obviamente. Boa, é isso aí. Legal. Então qual que é o primeiro comentário, Diogo? Vamos lá então, o primeiro comentário aqui é do Juarez Wolf, 1459, Juarez Wolf. Muito legal essas orientações do Anderson, são importantíssimas tanto para corretores como em qualquer outra profissão. O Anderson ele veio trazendo aqui um assunto bem relevante que é a comunicação magnética nas vendas, né? Legal, o Juarez mandou ver. O Giba 83, novamente nesse programa, ele comenta: ótima tarde, mestres, vamos lá. Trazendo aqui Guilherme Machado, Ricardo Martins e Altemir Rocha. Ele está sugerindo pessoas para participarem do programa, só que vamos colocar no link ou já está? Se eu não me engano, a equipe nossa já colocou ali os links, que já recebemos o Guilherme Machado, já recebemos o Ricardo Martins, mas está faltando o Altemir Rocha. É verdade, Giba. Eles possuem cursos que ensinam a entender, visitar e vender. São espetaculares, concordo. Os cursos são fantásticos e os alunos dão testemunhos. Só fazendo os cursos para entender. Muito obrigado. Boa, legal, Giba. E o Giba fez mais um comentário também que a gente destacou aqui, que é: sem sombra de dúvidas, devemos nos policiar para não errar na fala e nos gestos. Nada melhor que o olho no olho. Internet é uma ferramenta. Ótima entrevista. Boa. Alto Padrão Curitiba, volta a comentar. Eu sei que eu li esse comentário no podcast passado. Sim. É interessante, né? A galera tá vindo, comenta num podcast, no outro, começa a nossa comunidade a acontecer. Exatamente. Isso aqui é para ser uma comunidade, né, Diogo? A gente adora a participação do pessoal aí. Bacana. Aí eles comentam assim, Daniele Gomes, corretora de Curitiba. Ela comenta: uma hora enriquecedora, apenas continuem. E obrigado pela situação. Aguardamos agosto, claro, agosto que a gente vai ter o Red Carpet lá em Curitiba, galera, é verdade. É isso aí, Dani. Chama nós lá quando a gente estiver lá. Bom, vamos fazer, senão a gente ficar lendo todos os detalhes desses comentários, acho que a gente vai perder um tempo, né? Esses são os comentários que a gente achou mais relevante, então vamos pedir a nossa direção do programa. Quem foi o ganhador da caneca? Diretor, A gente tem que arrumar os tambores. qual é o fator decisivo aí?
E por que ele ganhou? O Giba, então. O Giba comentou bastante e foi legal porque ele deu até sugestões de outros podcasts, né? Exatamente. Bacana, então, Giba, você vai receber aí na sua casa uma caneca da DWV, tá bom? Entra em contato com a nossa equipe, manda teu endereço, CEP direitinho que a gente vai mandar pelo correio. Valeu? Fechou. Vamos E agora a gente volta para nossa entrevista. É isso aí. Bora lá. Olha só, a gente já começa querendo saber como que você entrou para o mercado imobiliário. Vamos lá, vamos tentar resumir aí. Sou filho de corretor de imóveis. Meu pai tem imobiliária desde que eu sou adolescente. Via meu pai trabalhando, era o meu meio, eu tenho tia, corretor de imóveis. Então, tinha bastante gente envolvida na minha família com os imóveis. Mas aquele sonho do pai, né, do interior, faz concurso público, vai fazer direito. No Brasil tem que ter estabilidade, se aposentar com o mesmo valor, né? Que hoje nem está existindo mais isso, mas você vai ganhar 10 mil, se aposenta com 10 mil pro resto da vida. É o sonho do país do terceiro mundo, né? Ser funcionário público e ter a vida estável. E fui fazer direito, tal. Tentei lá o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Cheguei pro meu pai e falei, que não dá mais. Eu estou fazendo o diploma para você, não é o que eu quero. E até naquele momento eu tinha perdido meu avô, que faleceu, então foi um dos impulsionamentos de eu ter coragem, né? Porque a gente às vezes acaba terminando até para agradar o pai, né? E acaba não indo buscar o seu próprio sonho. Larguei, fui para São Paulo, comecei a trabalhar com educação física, fiz a faculdade de educação física, fiz pós em fisiologia do exercício, e aí trabalhando 10 anos como personal trainer. Tô lá juntando meu dinheirinho, 10 anos acordando 5 horas da manhã, dando aula às 6, indo dormir 11, andando por São Paulo todo, dava aula em todo quanto é lugar. Chega um dia, eu quero fazer mais dinheiro, eu cheguei num teto, não conseguia ter mais hora, não dava para fazer clone do Paulo, então vamos fazer mais dinheiro. Vendi um carro que eu tinha e mais um dinheiro guardado, acabei investindo numa lan house. Coloquei esse investimento na lan house, comecei a ter problemas nessa lan house por causa de horário, isso e aquilo. Roubaram a minha lan house, fiquei super frustrado. Um dinheiro trabalhado de 10 anos foi por água abaixo. E ainda tinha sobrado um carrinho lá para mim. Falei para os meus pais, vou vender esse carro. E eu tinha um sonho de aprender inglês, eu já tinha 30 anos. Falei, vou para os Estados Unidos, estudar 6 meses e inglês e ficar lá, porque eu quero ter essa vivência. Eu era caipira do interior, tinha medo de viajar, tinha medo de um monte de coisas, de receios mesmo, né? E acabei indo para Nova York, acabei ficando 2 anos, voltei de Nova York, fiquei quase 1 ano na Itália, voltei para o Brasil, 2014, há 10 anos atrás, tive a primeira proposta para entrar numa imobiliária. Acabei aceitando e estou até hoje. A gente vai falar mais detalhes sobre isso depois, mas esse é o início do negócio. Legal, Paulo. Eu quero destacar uma coisa para a próxima pergunta. No começo você falou que você foi correr atrás do teu sonho. Eu achei bem importante até ressaltar um pouco dessa parte, porque não necessariamente naquele momento você tinha o sonho de ser corretor, mas você sabia o que você não queria, que era exatamente, eu não quero ser um advogado, não quero passar em algum concurso, eu quero outra coisa. Acho que nesse ponto é tão importante quanto você saber o que quer, mas também saber o que você não quer, né? Sim. Foi legal você tocar nesse assunto. Eu vou colocar um ponto de vista meu, um conceito que eu criei para a minha vida. Diferença de sonho e de objetivo. A gente tem muitos sonhos e nem sempre a gente os realiza. Então, por exemplo, eu tenho sonho de voar. Eu, quando era criança, queria voar, né? Eu vi o Superman, eu via outros super-heróis, eu era fã de super-herói. Eu queria voar. Era um sonho, mas impossível de realizar. Então, eu acho que as pessoas, os sonhos são motivadores, mas não necessariamente serão realizados. Agora, objetivos, eu tinha um, que era ganhar mais, que era fazer mais dinheiro. E esse era o meu objetivo e foi o que me impulsionou tanto a abandonar o direito, que era para uma carreira estável. Eu queria buscar algo que era meritocrático. Quanto mais eu fizesse, mais eu ganhava. Então, eu queria, de alguma forma, dentro de mim, algo que pudesse trazer grandes ganhos. Com o quê? Com o meu próprio esforço. E isso foi o grande motivador. Quando eu falo sonho, é eu correr atrás desse objetivo. Porque sonhos eu tenho até hoje, eu sei que muitos deles eu vou realizar e outros não.
Por exemplo, eu tenho um sonho de levar toda a minha família para uma viagem internacional juntos. Até no ano passado eu levei meu pai e minha mãe para Disney. Mas eu queria poder levar todo mundo. Tenho uma família enorme. Talvez eu nunca realize. E eu não vou me frustrar e não vou ficar triste com isso. É um sonho, tá lá, mas não é um objetivo. O sonho, no fim das contas, te ajuda a correr atrás de um objetivo, vamos dizer assim. As coisas se misturam, mas elas são diferentes. Sonho, a gente pode ter infinitos. Objetivo, a gente tem que ter muito claro. Legal. E durante esse tempo, Paulo, você acabou criando a Up Real Estate, né? Que é a sua imobiliária, que completou 8 anos, né? Recentemente. Completou agora, 8 anos. Conta como é que você tem mantido, né? Falando a respeito de sonho, como é que você tem mantido uma empresa, né? Já consolidada e durante todo esse período, e não somente no Brasil como fora também. Como é que você faz para manter essa credibilidade, esse prestígio no mercado? A Up, ela acabou sendo criada por uma necessidade, né? Eu fazia parte de uma franquia e aí a gente viu que essa franquia não nos dava nenhum suporte, eles só queriam vender franquias e o core business deles era esse, vamos vender franquias e não realmente ter franquias de sucesso. E aí houve essa necessidade, eu criei a Up, começamos a trabalhar e qual que era a premissa, né, da Up desde o nascimento dela? Eu gosto de fazer uma analogia com bancos. Então, quem está assistindo aí, se você tiver conta no Itaú, no Bradesco, vamos falar das duas que todo mundo mais conhece, Itaú e Bradesco. Se você tem muito dinheiro, você é Prime no Bradesco. Se você tem muito dinheiro, você é Personalité no Itaú. Eu queria que a Up fosse uma imobiliária boutique. O quê? Que atendesse do Prime e do Personalité para cima. Que daí se torna private. Daí todos os bancos têm o mesmo nome. Eu sou o private de tal banco. É aquela pessoa que tem milhões investido. Quando a gente fala de imóveis, a gente está falando de milhões, querendo ou não. O cara que tem 4, 5 imóveis, esse cara tem mais de 1 milhão. Né? Muito difícil, a gente está falando na cidade de São Paulo, o cara ter 4 imóveis e não passar de 1 milhão esse número. Então, para mim, ele já se torna um private. Então, a minha ideia era de atender ele diferente. E o que esse banco atende diferente os clientes? Se você não é o Personalité ou o Prime, eu tenho certeza que você não tem o WhatsApp do seu gerente. Sim. Eu tenho certeza que você vai enfrentar filas. Eu tenho certeza que se você quiser um crédito, você vai ter que mandar um e-mail para pedir para alguém para falar. Enquanto que o Private, ele tem uma pessoa lá dentro que já tem até um nome meio parecido com o nosso, chama Banker. Esse cara só cuida desse cliente. Então, eu, como imobiliária, quis criar isso no segmento. Uma imobiliária boutique que cuidasse dos clientes como esse banker cuida daquele cliente private. Que é o quê? Dando a maior atenção e resolvendo mais do que problemas do banco. E, às vezes, até outros problemas. Para vocês terem uma ideia, tem gerentes que acabam comprando até shows para os correntistas. Né? A gente está patrocinando esse show, vou comprar aqui o ingresso para você. Você está viajando, eu vou liberar isso daqui para você. Então, eles resolvem problemas. Eu, como imobiliária, quis implantar isso em resolver problemas. E diferente das outras, quando a gente começou essa expansão, que todas as imobiliárias seguissem esse padrão de atendimento. Um atendimento private, um atendimento personalité, no mínimo, um atendimento prime. Então, essa era a ideia que continua até hoje. E eu falo, o imóvel é a nossa matéria-prima, mas os nossos clientes são pessoas. E eu continuo atendendo pessoas como banco. Né? O dinheiro é a matéria-prima, mas ele atende pessoas. Então, eu tento dar essa atenção especial da melhor forma que eu posso e, às vezes, acabo até resolvendo outros problemas, né? Não só com o mercado imobiliário. Então, ele tem dúvida de uma coisa, ele pede para mim, Paulo, você tem um marceneiro? Tenho aqui um cara. Você tem um... Acabo resolvendo mais coisas para ele sem ganhar em cima disso. Eu não tenho comissões de terceirizados. Por quê? Porque o meu cliente, ele não quer que eu ganhe de tudo dele. Ele não vai se sentir bem. E para quem sabe o que eu estou falando e tem prestadores de serviço, sabe que se você não se sente bem, se uma pessoa está ganhando de todo mundo, né, começa a não fazer sentido para aquele cara. E aí, com esse detalhe importante... Porque isso quer dizer que daí, por exemplo, o cara ele vai
vai achar que tá te pagando demais. Ou... Você quer fazer a vida em cima dele. É Certo. mais ou menos isso. Na percepção dele vai ficar assim, pô, o Paulo, Tipo, o que eu quero fazer, ele quer ganhar. Tudo tu tens. É. Tudo que eu quero, você tem. É, exato. Sim. Então, não quero passar nunca essa imagem, porque não sou isso. Então, esse é um cuidado que eu tive também na UP, e em todas elas a gente tem. E isso acaba recompensas, né? Acaba tendo prestígio, acaba tendo reconhecimento, acaba tendo outras coisas que é tão difícil de ter, mas a gente vem trabalhando para que isso cada vez seja maior. Legal. O Paulo, assim, quando você fala sobre atendimento private, né? No que isso se materializa? Por exemplo, perguntas, né, que eu vou fazer. Por exemplo, você está de olho na tua carteira de clientes, e aí você encontra uma oportunidade e você vê que pode dar um match entre, vamos dizer assim, voltando à analogia do banco, né? O banco toda hora tá, pô, Diogo, saiu um crédito aqui num preço bom para ti. Nem querem crédito, mas eles vêm e falam, né? Então é uma forma deles oferecerem, saiu um negócio aqui, um produtinho bom para investimento aqui para você e tal. É alguma coisa relacionada a isso? E também relacionado, por exemplo, à experiência do cliente? Vamos dizer, o cara comprou, tô chutando, tá? O cara comprou imóveis, tu vai lá e dá uma cesta para ele com champanhe e 2 ingressos para um teatro. É isso ou não? Ou tem coisa diferente? Tudo isso. O bom corretor, ele sabe gerar links. Né? O corretor está muito preocupado com lead e está esquecendo de link. O que é link? Que legal. O link é o quê? Eu tenho um imóvel, eu sei para quem serve. Se eu tenho uma carteira de clientes, eu sei para quem faz sentido. Aquele cliente, ele está ali na minha carteira porque ele tem bons imóveis, no mínimo, e ele às vezes vira para mim e fala assim, Paulo, quando eu tiver uma oportunidade, me avise. Por óbvio. Eu, com o meu dinheiro no banco, eu também falo isso para o meu gerente lá. Falo, se surgir alguma coisa legal, um investimento legal, uma debenture que você acha que faz sentido, alguma coisa assim, me avisa que eu quero entrar. Por quê? Eu quero ter uma vantagem financeira. Né? Isso é o desejo de todos. Quando a gente fala assim, venda é emoção, com certeza na decisão mas o objetivo é vantagem financeira. Então, quando o meu cliente chega e está lá na minha carteira, eu falo, pô, surgiu alguma coisa? Vou dar um exemplo real, que aconteceu comigo ontem, o meu cliente não vai assistir porque ele está na Europa, então eu posso falar. Meu cliente tem um terreno que deixou comigo, e esse terreno custa 5 milhões. Ele falou para mim, Paulo, eu queria vender, porque eu estou pensando em construir em outro lugar ou mudar, eu quero dar um upgrade, né? Eu quero ir para uma casa melhor. E ele está viajando, entrou para mim uma casa maravilhosa de cinema, de 12 milhões. Ele está viajando. Eu liguei para essa cliente e falei assim, eu tenho um cliente que tem interesse nessa casa, mas teria que entrar o terreno dele por 5. Faz sentido para você? É no mesmo bairro, terreno, tudo igual. Ela virou e falou, faz. Eu mandei um WhatsApp para ele hoje, depois eu te mostro fora do ar. Falando assim, fulano, na hora que você voltar, eu tenho uma oportunidade aqui para você. Ele nem sabe que eu fiz isso, que eu pensei nisso, que eu tomei essa atitude, que eu fiz isso. Mas eu conheço o meu cliente. Por quê? Porque eu tenho uma intimidade maior com ele. Como eu não atendo escala, por que é a diferença do banco private? Quantas pessoas têm milhões no banco? Pouquíssimas. Então ele sabe a história de cada um. Quantas pessoas têm um leque multimilionário, bilionário de imóveis? São poucas. Então eu tenho que saber a história de cada um e o desejo de cada um. E com isso eu gero links dentro da minha carteira. Então esse ponto, beleza. Segunda coisa, esse cliente espera mais de mim. Primeiro, profissionalismo. Eu tenho que saber tudo do mercado financeiro, porque é o meu grande competidor do momento. Não é o mercado imobiliário, eu não concorro com corretores. O produto está aí para todo mundo, eu concorro com o cara do banco. Esse banker aí que é o cara que vai pisar no meu calo. Por quê? Ele vai ficar oferecendo produtos que ele vai falar assim, eu te dou liquidez, eu te dou isso, eu te dou aquilo, e grande rentabilidade, fica comigo. E aí eu tenho que ganhar desse cara no argumento. Para isso eu tenho que estudar muito. Então, there is no free lunch, não tem almoço grátis. Se você quiser atender esse nível de cliente, você vai ter que ter uma responsabilidade maior do que você fala e ter conhecimento de fato. E não só ficar assim, eu vejo os corretores um pouco até assim, papagaio de bruxa. Eles veem alguém falando, eles reproduzem. Sim. Então, às vezes, eles não têm a capacidade cognitiva de montar aquela explicação, daí eles pegam o Amorim lá, que é famoso, ele falou tal coisa do mercado imobiliário. Todos os corretores repostam. Por quê? Porque eles não têm a cognição de montar aquela resposta para o cliente dele.
No meu caso, eu estudo muito, eu tenho. Então, quando você vai num restaurante, se você for num fast food, não vou dar nomes aqui para não fazer, né? Ninguém patrocinou a gente, patrocina. Aí, você vai num fast food, você espera que alguém puxe a cadeira para você? Não. Você espera que a pessoa puxe a cadeira para sua esposa? Você espera vir um guardanapo de pano? Mal e mal, eu espero que mesmo esteja limpo. Um guardanapo de pano? Você já viu em fast food guardanapo de pano? Não existe. Né? Agora, se você for num restaurante Michelin, você espera isso ou não? Opa. Então é isso que o meu cliente espera de mim. Ele espera tudo a mais. A expectativa dele é muito maior comigo. E para isso eu tenho que estar preparado em todos os sentidos. No atendimento, na forma de oferecer e até no pós-venda. Aí sim eu tenho que mandar para ele algum presente, aí sim eu tenho que fazer algum agrado para ele. Eu tenho que criar diferenciais. E para isso pode ser, na minha imobiliária eu faço um faqueiro artesanal, por exemplo, de churrasco. Quando eu vendo uma varanda gourmet, vai aquilo lá. Eu já dei vinhos muito bons, já dei shows, já fiz uma série de coisas que eu sei para cada cliente o que faz sentido. Legal. Né? Então, tudo isso eu não posso deixar de lado. Lembra do restaurante Michelin lá, ele vai oferecer mais. Então a gente pode dizer que você investe bastante que ser private para você são aqueles clientes que você investe bastante num relacionamento mais profundo? Com certeza. Os meus clientes se tornam até amigos se eles quiserem. Mas esse passo é eles que vão dar. Eu fico no profissionalismo. Às vezes eles gostam tanto que daí acaba se tornando amigo. E aí virou amigo, te indica para o mundo inteiro do relacionamento dele. Isso é muito legal. Quer ver um termômetro legal para vocês corretores que estão assistindo a gente? Eu falo isso na minha universidade, né? Como é que você sabe se você está fazendo um bom trabalho com o seu cliente? Qual é o termômetro? Ele falar, nossa, que legal. Isso daí todo mundo vai falar se for educado. Se você é convidado para o aniversário de 15 anos da filha dele, para o aniversário de casamento, para o aniversário, saiba que você está fazendo um ótimo trabalho. Porque ele quer ter você na intimidade dele. Agora, se você foi convidado, que o dia que os pedreiros bateram a laje para fazer um churrasco para todo mundo e você está no meio, é esse distanciamento que ele quer de você, sem tirar o mérito dos pedreiros. Mas assim, ele não quer nenhuma intimidade com você. E outra coisa importante, eu sou muito convidado, mas eu também não posso ser arroz de festa. Eu tenho que ser sempre uma atração, alguém que agrega valor. Se eu estou todo dia com aquela pessoa, ele vai enjoar de mim. Ele vai falar, pô, acho que o Paulo não tem mais a dor, eu vou ter que ler muito para ter assunto todo dia, né? Mas o ideal é você estar em horas chaves com aquele cliente, trazendo alguma coisa que agregue valor. Esse cara vai te indicar para o resto da vida, vai querer que você cuide do patrimônio dele do resto da vida. A gente não pode ser chato. E não ser chato é não ultrapassar limites. Você acha que, por exemplo, a gente teria que cuidar para não... Por exemplo, o cliente não me chamou para a festa da filha de 15 anos. Mas daqui a pouco eu quero ter intimidade com ele, eu convido o cliente para isso daí. Tem que partir dele. Eu sou da premissa que o cliente dá o primeiro passo. Se você sentir que é alguma coisa que pode fazer muito sentido, então, por exemplo, eu organizo na minha casa uma confrariazinha de vinhos, que eu faço um jantar em casa toda semana e eu convido alguns clientes chaves que eu sei que gostam de vinho para a gente trocar ideia lá, ficar batendo papo sem vender imóvel. E às vezes eu convido uma pessoa, ele fala, eu não vou. Eu convido a segunda, fala, não vou. Na terceira eu não convido mais. Mas não é um convite específico para ele. Sim. É uma confraria. Então é uma forma sutil de eu realizar esse convite. Agora, se fosse assim, ó, eu e a minha esposa, queria convidar você e a sua esposa para ir jantar. Eu já acho super invasivo se eu não tenho intimidade alguma. Eu vou gerar uma frustração e até um distanciamento dependendo desse cliente. Porque não é todo mundo que confia em você no primeiro minuto e conhece você no primeiro minuto. Apesar de eu ser um cara super sociável e dado, eu não posso imaginar que aquela pessoa vai ser como eu. Então eu tenho que dar um tempo a ela. E com certeza quando eu dou esse tempo, na maioria das vezes acontece, a pessoa começa a ter atitudes. E isso é muito legal. Então, eu tenho um cliente atual que ele faz parte de um grupo específico religioso e ele
demorou para ele me colocar no círculo dele. E agora ele está sempre me chamando isso, aquilo, mas demorou. Sim. Então ele tem o tempo dele. Sim. Mas é porque eu sempre fui sutil da minha forma de me colocar. Até porque o cliente, nessa situação, acredito eu, né? Ele quer ver como que você se comporta socialmente para ver se você está apto a frequentar os mesmos ambientes que ele, né? Exatamente. Exatamente. Uma das grandes coincidências que aconteceu, eu moro do lado da mãe dele. E a gente se encontrou na praça da frente. Daí você mora aqui? Moro. Então daí você já, opa, faz parte. Ele mora do lado, ele está no mesmo ambiente, no mesmo local que mora a minha família. Isso vai gerando conexões. E aí começa a ter cada vez um pouquinho mais de abertura. Legal. E Paulo, como é que você conseguiu construir esse modelo de negócio onde você consegue trabalhar clientes e vender imóveis aqui e também fora do Brasil, né? Miami e Nova York, que são teus focos, é isso? Eu trabalho essa ponte aérea, né? Eu brinco, Miami, Nova York e São Paulo. Esse meu cliente, o paulista ali, é comum ele ter o imóvel em Miami ou Nova York. Eu costumo falar assim, quando há uma década atrás, se ele era bilionário, ele estava em Nova York, se ele era multimilionário, ele estava em Miami, e às vezes estava nos dois, né? Eu tenho clientes hoje que estão nos dois, né? E como é que eu vou atender essa pessoa com excelência do private se eu não tenho o que oferecer do que ele quer? Então, assim, a primeira coisa que eu falo para os corretores as pessoas estão muito preocupadas em ter clientes. Eu estou preocupado em ter produtos. Por quê? Não adianta eu ter 1000 clientes e eu não tenho o que oferecer. Se o meu cliente quer Miami e Nova York, eu tenho que oferecer Miami e Nova York. E como que eu vou oferecer Miami e Nova York? É o que a maioria faz, é o quê? Arranja alguém de lá, faz essa conexão. Eu estou vendendo Miami, fala lá com fulano. Não. Eu fui para os Estados Unidos, estudei, tirei a pré-license, que chama lá, passei na prova, soube como funciona o mercado americano, com muito tempo passando lá, lógico, já tinha morado nos Estados Unidos, voltei para lá para estudar de novo só o mercado imobiliário, e aí sim eu tinha competência para falar para ele sobre um novo mercado. E daí tudo que ele pensava assim, eu vou para lá, eu não fico perdido, eu tenho medo de entregar o meu patrimônio, né, para alguém, porque eu não conheço ninguém, eu dava essa segurança para ele, porque eu traduzia o mercado americano para ele, explicando como que funciona lá e como funciona aqui, as suas diferenças. Aquilo dava segurança. Eu também trazia advogado, contador, correspondente bancário americanos. Para quê? Vamos levantar o seu crédito lá, vamos fazer tal coisa, e cada vez mais segurança. Essa pessoa chegava uma hora e era só o momento de escolher. Eu quero esse imóvel, e estava tudo feito. E aí ficava gerando de todas as formas essa ponte. Então quem estava lá me indicava aqui, quem estava aqui me indicava para quem está lá para resolver problemas. Você foi testemunha hoje um imóvel meu e uma pessoa mandando mensagem em inglês querendo informações. E chega toda hora. Né? E o mais engraçado, não só dos Estados Unidos, chega da Europa, chega da China, chega de vários lugares as pessoas perguntando. Claro que dos Estados Unidos eu domino, por eu ter já morado lá, tá sempre lá, então fica mais fácil para mim. Quando eu venho da Europa, alguma coisa assim, eu tento transferir Brasil ou Estados Unidos. Eu não tento vender Europa. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento. Sim. E a pior coisa que você pode fazer na vida é vender algo que você não conhece. Por quê? Existe uma coisa subjetiva entre as pessoas, que é o inconsciente, que percebe quando o outro não sabe do que está falando. E por mais que você coloque ali um ato falho, fica nítido. E daí você vai se queimar. Então, assim, conselho para a galera que está ouvindo. Se você desconhece o local, o produto, não fala que você sabe. Você vai se queimar, sem você perceber. Mas o cliente lá no inconsciente vai ter essa leitura. E aí você vai ficar feio para você. Então, assim, eu não vendia enquanto eu não tinha ido para lá estudar e conhecer todo o mercado. Depois que eu fiz, agora eu tenho conhecimento, vamos lá, eu posso vender, eu posso oferecer, e o cliente às vezes exige eu estar junto. Então eu vou de 5 a 6 vezes por ano para os Estados Unidos, basicamente,
Porque às vezes o cliente quer que eu o acompanhe para dar segurança. Legal. Talvez que ele não tenha de estar lá na mão, mesmo sendo brasileiro, tá? Mas ele fica com medo e eu consigo fazer esse link. Seu ponto de confiança, né? Ponto de confiança. E qual que é o ticket médio que você está acostumado a vender para lá, ou que os brasileiros estão acostumados a procurar em Miami e Nova York? É engraçado, boa essa pergunta, mas assim, primeiro investimento, na faixa de $1 milhão. $1 milhão. É o... Esse é o normal. O cara que já tem, o céu é o limite. Porque esse já confiou no mercado de lá. Então, o meu maior cliente tinha uma penthouse de $42 milhões em Nova York. Esse foi o maior imóvel que eu tive em mãos. Caramba. A gente pode vender tudo, mas $42 milhões foi o meu maior lá. Mas, por exemplo, eu tenho, depois posso até mandar para vocês a imagem, num imóvel de $150 milhões, eu lá no imóvel, mostrando o imóvel. Olha. Mas eu não conhecia o proprietário. Eu estava fazendo uma apresentação daquele imóvel. O $42 milhões, o imóvel estava comigo. Pô, que legal. E você também tem um outro projeto, né, que é o The Brokers Brasil, que você, pelo que eu já te conheci um pouco, você é um cara que, vamos dizer assim, entre aspas, incomodado, né, com algumas práticas e você, cara, preciso fazer alguma coisa para melhorar, para contribuir. Fala um pouco mais sobre esse projeto que é o The Broker Brasil. O The Broker nasceu, era para ser um programa de TV, e esse programa ia começar a ser rodado em março de 2020, ia ser o piloto, né, o primeiro episódio, estava tudo certo, e veio a pandemia, a gente acabou engavetando, eu paguei roteirista, já estava certo, na época, muito provável que a gente ia passar na Bandeirantes, e num canal fechado que a gente ainda não tinha definido. E até porque o meu contato era com as pessoas que faziam o Aprendiz na Band na época. Então, era eles que eu levei essa ideia do The Broker Brasil, que era uma competição saudável entre corretores de imóveis, mas o que era a base desse programa, né? desse reality, vamos dizer assim? Era que cada episódio mostrasse uma competência do corretor para valorizar o corretor no mercado imobiliário. Porque às vezes o cliente ele não sabe que o corretor, fazendo uma analogia, ele bate escanteio, cabeceia, marca o gol, lava o uniforme, corta a grama. Não, ele tem que captar, ele tem que angariar o imóvel, ele tem que fazer fotos, ele tem que, às vezes, até limpar o imóvel, ele tem que divulgar o imóvel, ele tem que fazer... O corretor, ele é multidisciplinar. E o cliente acha que não. Acha, pelo costume de ver corretores em lançamentos, que é o famoso mostrador de showroom, ele acha que o corretor é só aquilo, e não é. Então, a minha ideia no programa era trazer toda essa vivência, desde fazer uma avaliação imobiliária, uma consultoria imobiliária, uma captação, uma venda, tudo isso, uma locação, mostrar toda essa multidisciplina para que a gente seja mais valorizado. Acabou vindo pandemia, o negócio foi engavetado, eu registrei até na Academia Brasileira de Letras o projeto. Talvez, televisões, quem está assistindo aí quiser voltar com o reality, a gente está aí, está pronto. E a minha esposa falou: Paulo, vamos fazer na internet o que você queria fazer na televisão, para a gente ajudar, já que você quer tanto ajudar tal. E eu criei o canal do The Broker Brasil, que era o nome do programa, para começar a colocar conteúdos e tentar ajudar as pessoas gratuitamente. Para vocês terem uma ideia, de sábado, eu falava assim, gente, esse sábado eu vou abrir um Zoom, quem quiser entrar, eu vou ficar lá tirando dúvida, gratuitamente, à vontade para vocês, quero ajudar o mercado. Entravam 3 pessoas. Nossa. E aí você falava assim, caramba, eu disponibilizo o meu sábado de não estar com a minha família para tentar ajudar, entra 2, 3 pessoas. Aí até o ponto de eu criar a minha universidade dentro do The Broker, que era um treinamento que era para os meus próprios corretores das minhas imobiliárias, e daí eu transformei numa universidade paga. Por que a universidade paga? Paulo, você vive de curso? Não, eu não vivo de curso, graças a Deus. O curso dá muito dinheiro, eu tenho certeza que muitas pessoas fizeram muito dinheiro com o curso, mas o meu core business é ser corretor de imóveis. Então, assim, eu não abandono o meu core business. Né? Para mim é aquilo que traz a minha maior satisfação, é aquilo que traz o meu maior ganho,
de todos os sentidos. Então, eu não abandono aquilo. Mas a universidade, linkada ao The Broker, ela foi cobrada para dar valor. A princípio era para dar valor. Falar, eu fiquei um ano de graça aqui, ninguém apareceu. Então, o ser humano tem um pouco isso, né? Tudo que é de graça não tem graça, né? Infelizmente, cara. Então, assim, vamos cobrar o meu tempo, já que eu estou disponível, para que vocês também deem valor de todo o conteúdo que eu estou colocando aqui. E isso eu posso ficar muito feliz, quem está assistindo a gente, que já fez, eu de verdade, posso estar falando uma besteira aqui, mas eu acho que é unânime quem assistiu e não acha que foi um bom investimento. Se tem alguém que acha que não, pode escrever, eu não vou ficar triste, não. E conta para o pessoal, você estava me falando ali em off, como é que foi aquela experiência de você estar mostrando uma casa de um famoso lá em São Paulo e tal. Sim. Achei muito legal. Você pode citar o nome dele? Não? Posso, não tem problema algum, até porque todo mundo foi e tem vídeo disso. Quando eu fui abrir a primeira universidade, foi depois de um ano, e todo mundo mandando mensagem para mim, Paulo, abre um curso, abre alguma coisa, uma capacitação. Na época eu chamava até de capacitação corretor alto nível. Depois eu mudei o nome para Universidade do Corretor. Porque depois eu lapidei, eu vi onde eu cometi alguns erros e deixei. E eu abri, apesar de ter muita gente pedindo para mim, eram dezenas e dezenas de pessoas, na hora que eu abri, brasileiro, ninguém se inscrevia. Eu falei, caramba, entrava uma meia dúzia só. Eu falei, todo mundo me pede, o dia que eu abro, ninguém entra. Né? E isso é muito comum, né, da cultura brasileira, né? Ficar pedindo. Aí você fala, tá bom, vamos. Daí a pessoa não vai, né? Isso acontece até com os amigos, né? Vamos se juntar, vamos. Ninguém vai. Sim. E daí eu falei assim, eu preciso de algo para motivar esse pessoal a vir estudar comigo, para entender, para me conhecer mais a fundo, né? Com mais intimidade. Eu virei e falei, pessoal, quem entrar no meu curso, eu vou levar para conhecer um imóvel de 20 milhões de reais. Eu falei assim, quero levar vocês num imóvel de alto padrão e luxo, para que vocês conheçam esse imóvel por dentro, para que eu possa citar características, isso e aquilo, para que vocês vão participar. Legal. Começou a encher de inscrição. Todo mundo vindo. E todas as minhas aulas eram ao vivo. Então eu fiquei praticamente 2 meses dando aula toda semana, ao vivo. Entrava à madrugada com esse pessoal. E chegou lá na última aula, eu falei assim, gente, essa é a nossa última aula. E eu queria pedir desculpa para vocês, porque eu não vou conseguir levar vocês numa casa de 20 milhões, num imóvel de 20 milhões, por causa da pandemia, isso, aquilo, quero que vocês entendam. Todo mundo já me conhecia a fundo, porque a gente já vinha tendo aula há mais de um mês. Não, Paulo, imagina, não tem problema, a gente entende, pandemia. Daí eu virei e falei assim, não, gente, eu não vou poder levar num de 20, mas pode ser num de 65 milhões. Aí todo mundo, nossa, tal. Eu falei assim, bom, eu vou levar vocês na casa da mansão da família Scarpa. E levei 40 corretores, que nós fomos recebidos pelo Chiquinho Scarpa, que abriu a casa dele em plena pandemia, todo mundo com máscara. Eu fazia turnos de 5 pessoas e mostrava a mansão, voltava 5, mostrava. Depois, no final, a gente fez uma foto super legal. E até a gente estava preocupado com o Chiquinho, todo mundo tira a máscara, senão não vai aparecer ninguém. E a gente, depois eu mando a foto também dessa foto, que eu acho que é legal a gente colocar. E eu mostrei a casa para todo mundo, o Chiquinho deixou um depoimento para mim, foi muito legal. E eu quis deixar isso claro para as pessoas. A gente está vendo muita gente vendendo curso na internet, pessoas que falam que têm acesso a isso, que vendem isso, que fazem aquilo. E no meu caso, eu quis literalmente provar. Eu falei assim, se vocês conhecem alguém que abre uma casa de mais de 60 milhões para levar 40 corretores, receber com a maior simpatia e depois ainda elogiar e fazer um vídeo falando isso... Imóvel de iniciado, não é de incorporadora, é imóvel de um proprietário. Porque de incorporadora todo mundo tem acesso. Eu quero ver um proprietário que abre a sua casa de 60 milhões para entrar 40 corretores de um curso. E eu tive esse prestígio. E isso mostra o quê? Que realmente eu realizo um bom trabalho. Eu acho muito difícil, ainda mais ele, que é um cara que é famoso, abrir a casa dele em plena pandemia, ele tem idade, o Chiquinho, e receber todo mundo. Né? Então, assim, para mim, sou muito grato a ele, claro. É uma pessoa muito especial. Eu tenho todos os imóveis da família sob tutela para vender ou alugar.
Então, eles confiam no meu trabalho e realmente me deram esse prestígio de poder levar todos esses corretores para essa experiência, que foi muito legal. Não vamos dizer, a casa dele está impecável. Não, não está, mas é épica. É uma casa que já recebeu o chefe de Estado, é uma casa que recebeu as maiores celebridades das últimas décadas. Sim. Então, assim, tem uma história ali. Então, assim, a ideia era que a vivência fosse tudo isso. E mais, aonde tem imóvel de 60 milhões? Né? Poucos lugares do Brasil vão ter. E eu abri um para todo mundo Urbanos, assim, ir. né? Urbanos nos grandes centros. Fazenda qualquer sem alqueires tem, mas assim, uma casa, né? Então foi muito legal essa experiência. Legal. E você consegue notar qual que é a diferença, né, do cliente que compra no Brasil e compra fora? Você consegue notar alguma diferença nesse tipo de cliente? Ou ele é o mesmo cliente que quer diversificar? Ou o cara já vem e quer ir direto para fora? Como é que você faz para direcionar esses clientes e compreender eles? Quando eu vou apresentar o meu trabalho para as pessoas, eu falo onde eu atuo. E eu já deixo essa janela aberta, a pessoa falar, pô, Paulo, legal, eu tenho vontade de investir na Flórida, eu tenho vontade de investir nos Estados Unidos. Eu nem sei quanto custa, eu nem sei o quanto rende, quanto vale. Daí eu dou um briefingzinho desses lugares, falo isso é aquilo. Falo também do Brasil, né? O fato de ser brasileiro, existe umas vantagens de investir aqui, porque nós somos brasileiros, então é mais fácil, né? Do que eu ser um estrangeiro investindo. Mas aí, quando você abre nesse briefing essa porta, a pessoa já sinaliza. E se fizer sentido para ela investir lá, eu já abro um pouco mais essa conversa e ofereço ir além, né? Do que eu já falei. Quer que eu te mande algum produto, quer que eu te mande uma oportunidade, alguma coisa que faça sentido e coloco na mesa. E até você citou uma coisa aí que você falou que o cliente chega e você já abre um pouco do, digamos assim, do cardápio de produtos, né? Quais são os outros serviços hoje que você disponibiliza, né, para o teu cliente? Quais são as tuas atuações, né? O que você oferece hoje para o cliente? Bom, a intermediação de compra e venda, claro, e locação. Aí eu faço consultoria imobiliária, gestão patrimonial, administração imobiliária, avaliação imobiliária. E hoje eu tenho um pezinho também em palestras, e o legal das minhas palestras é que muitos clientes estão participando. Até eu faço umas imersões, faço 3 no ano no meu escritório, que é só para 20 pessoas. Nas últimas 3 imersões, eu tive clientes de carteira querendo saber o que eu estou falando. Então, assim, acabo até oferecendo até palestras para o meu cliente. Então, eu vejo que os corretores deixam muito na mesa, muita coisa. Tem corretor que fala, não, eu só trabalho com venda. Tem corretor que fala, não, eu sou especialista em locação. E não faz avaliação, não faz gestão, não faz administração, não faz mais nada, porque eles falam, dá muito trabalho. Gente, para quem está assistindo a gente aqui, se você tiver alguma coisa que não dá trabalho e dá dinheiro, me chama, porque eu ainda não conheço, tá? Tudo dá trabalho, mas dá resultado. E isso é o que o trabalho traz, resultado. Então eu não estou preocupado com o trabalho, eu estou preocupado com o resultado. Quanto mais resultado eu tenho do meu trabalho, mais eu vou faturar, mais eu vou ter, né? Então a minha vida é em busca disso, desse resultado. Então eu não deixo o dinheiro na mesa, eu ofereço todo esse leque vinculado ao mercado imobiliário. E qual tipo de conteúdo que os teus clientes estão procurando na palestra que você está dando? O que está interessando neles de conteúdo? A maioria, quando eu falo de mercado financeiro, fazendo um link com o mercado imobiliário. Por óbvio, porque eles são pessoas que têm dinheiro investido e eles querem saber por que devem investir em imóvel. E a gente vê muita gente do mercado financeiro falando na internet, enquanto que do mercado imobiliário não tem ninguém. Né? Por quê? Por não ter conhecimento mesmo, né? Então, assim, o pessoal, os primos da vida aí, estão falando, não, para que comprar imóvel? Não, não faz isso, não faz aquilo. Daí eu pego e mostro, o primo comprou aqui em Alphaville uma mansão, olha que engraçado. O outro aqui comprou também uma mansão aqui em Alphaville. Caramba, e ele fala para vocês que imóvel não é racional comprar. E você comprou. Então, assim, a gente vive uma demagogia muito grande hoje nas redes sociais. E a minha ideia com esse tipo de apresentação é tentar tirar esse estigma de que o mercado imobiliário não é bom negócio investir.
Eu acho que um dado muito legal que a gente pode trazer aqui para quem está nos assistindo é 90% das pessoas mais ricas do mundo são do mercado imobiliário investidores. 90%. Isso eu estou falando atualmente, que hoje a gente tem inteligência artificial, tem uma tecnologia, saíram muitos milionários e bilionários de gerar um aplicativo. Só que isso é atual. Você imagina alguns anos atrás, era 99% do mercado imobiliário. Então, assim, o mercado imobiliário, independente do que tenha do mundo, as pessoas vão investir e vão fazer muito dinheiro com isso. Quer um exemplo? Eu gosto de mergulhar. E eu fui mergulhar na Austrália, fiquei 3 dias em alto mar, mergulhando na Austrália. E o guia lá, o australiano, virou para mim e falou assim, Paulo, você vai entrar aqui agora no coral, a gente lá em alto mar, você vai andar à direita, que ele tinha um esboço, né, do relevo lá do coral. A hora que você virar à esquerda aqui, você vai ver o Nemo, na anêmona. Olha para a sua esquerda. Aí eu trago para vocês, gente, um peixe tem casa. Ele tem o local dele. Né? Um animalzinho que eu acho que nem sei se pensa, só age com instinto. Ele tem casa. E se você for analisar todos os animais, os leões são territoriais. Se você for olhar, os elefantes são territoriais. Se você for olhar, a abelha tem a casinha dela, a formiga tem a casa dela. É de ser vivo, não estou falando de ser humano, é do ser vivo ter a sua casa. Isso passa segurança, isso é vida para nós. Então, o mercado imobiliário, eu assino embaixo aqui, é o melhor investimento que existe, porque é uma necessidade biológica, diferente das outras coisas. As pessoas não olham por esse aspecto. Vocês que estão nos assistindo, quem tem a sua casa própria se sente mais seguro, se sente mais empoderado, sente que a sua família está mais protegida. Não importa qual é o imóvel, mas você vai sentir isso. E isso vai fazer o quê com você? Que você gere mais, cada vez mais e melhor. Mais o quê? Mais riqueza. Mais tudo que você vai fazer na sua vida. Então, ter o seu imóvel é uma situação biológica. Isso até a bactéria mora numa célula. Então, as pessoas esquecem disso. Eu lembro de umas pessoas, falando assim, não, a moda agora é casa compartilhada. Essa geração nova não quer mais imóvel. Eu falei, gente, eu posso estar enganado, mas eu sei que república existe desde a época do meu avô. Meu avô, quando foi fazer faculdade, já existia república. O que era república? A casa compartilhada. Só que daí eles começavam a namorar e queriam casar. Ele queria o amigo de cueca na sala? Na república? Ou ele queria morar num apartamento para estar só ele e a esposa? Por óbvio, quando você é muito novo, você não faz questão de estar numa casa cheia de amigos, até porque tudo é festa. E aí, não, vou morar em casa compartilhada. Mas case e tenha filhos, vê se você fica numa casa compartilhada. Nem a sua sogra você quer que fique lá. Então, assim, não venha com esse papo que isso é moda, porque isso existe há mais de 100 anos. Sim. Então, assim, as pessoas lançam na mídia coisas para quererem mudar tendências. E, mais uma vez, eu vou falar, é biológico você ter a sua própria casa, o seu próprio teto, um lugar que você se sente seguro. Cada animal tem o seu. Nós, como animais racionais, por que não teríamos? Então fica aí a dica para onde investir. Muito bom, Paulo. Você se especializou, né, e obviamente a UP, em clientes que estão buscando imóveis de alto luxo. Né? Então, não somente clientes que querem esses imóveis, mas principalmente pelo fato de você tê-los, né, na sua carteira. Então, como é que você cria essas estratégias para vender para esse público que está procurando o alto luxo? Então, o público do alto luxo, eu tenho desde o alto padrão, luxo, e vamos chamar de alto luxo, mas alto padrão e luxo já é o topo, né? É que a gente vai colocando mais superlativos no negócio para chegar no teto. Mas o luxo já é único, já é uma coisa muito exclusiva. Geralmente, 99% desse público é offline. Eu não tenho esse público no online. Então vamos lá, imagina que você pode comprar a casa do Chiquinho Scarpa, que eu falei aqui, 60 milhões de reais. Você estaria na internet procurando essa casa? Meio difícil. Eu tenho certeza que não. Essa pessoa não está. Você estaria passando em prédio perguntando para a portaria se tem apartamento disponível?
Com certeza não. E se você tem 60 milhões, deixa eu te falar uma verdade, você vai estar pouco nas redes sociais, porque você faz muito dinheiro. Então você vai estar trabalhando muito, você vai estar gerando muito, construindo muito. Como é que você vai chegar naquele imóvel? Com outro canal. E é aí que eu entro com as minhas outras ações de off-market, vamos dizer assim, que eu coloco esses imóveis só dentro da minha carteira. Ele às vezes nem está divulgado. E lembra do link que eu falei aqui antes? Eu sei daquele cliente o que ele está buscando e eu falo para ele, olha, eu vou mandar uma coisa aqui para você que não está no mercado, vê se faz sentido. E mando. A pessoa, o fato de você falar que não está no mercado já gera um desejo maior. E a pessoa, opa, deixa eu olhar aqui. Daí ele vira para você, e Paulo, você tem outras coisas fora de mercado? O luxo já começa até na maneira de se ofertá-lo, né? Já é diferente. Até só para, desculpa te interromper, mas eu queria só para... Você comentou para mim a diferença, né? Do luxo e do alto padrão. Acho que só para a gente fazer um link aqui nesse balizamento, né? Para a gente seguir com essa conversa, o pessoal compreender assim como você explicou para mim. Alto padrão é a região mais nobre da onde você atua, é o metro quadrado mais caro. Isso é alto padrão, tá? Então toda cidade tem alto padrão. Aquele bairro central ou aquele bairro XYZ que é melhor e é o metro quadrado mais caro. Ali esse é o alto padrão. Luxo tem em todo lugar? Não. Luxo é padrão de acabamento. Então, luxo é eu ter coisas dentro do meu imóvel que chegam a custar mais do que ele. Isso é luxo. Cozinhas de mais de R$1 milhão, tipos de pedra, de piso, de marcenaria que custam mais de R$1 milhão para você colocar na casa toda. Coisas que realmente agregam um grande diferencial naquele imóvel. E aí, quando você tem esse perfil de imóvel, você pode chamar de luxo. Mas você fala assim para mim, mas então, Paulo, eu tenho um amigo que tem um apartamento lá de R$500 mil, ele colocou geladeira de inox, ele colocou um piso lá, um porcelanato, ele colocou isso, colocou aquilo, é de luxo já então? Não. Eu tenho uma determinação do meu conhecimento que para mim o luxo começa em 10 milhões. Abaixo disso eu não posso chamar de luxo. Então a gente vê esses erros, assim, eu já vi redes sociais, não quero citar nomes aqui, mas de coisas consolidadas aí que a gente escuta, o teste, daí você traduz a outra palavra que é similar. Aí ele vai lá e fala assim, olha, São Paulo cresce muito a vendas de apartamento de luxo, entre 1 e 2 milhões. Não, gente. R$1 milhão, quase todo mundo já tem um imóvel que vale isso. Como é que você vai chamar isso de luxo? Se isso é luxo, como é que fica o negócio de 60? Né? Aí nós vamos por mais superlativos, ultra luxo, mega master luxo. Não. Tem que ter uma baliza. Qual que é a baliza? Acima de 10 milhões nos valores atuais. Daqui 10 anos a gente pode conversar isso. Eu vou falar que é acima de 20. A inflação vai comer no nosso poder, né, de compra. Hoje, acima de 10 milhões, eu posso chamar aquele imóvel, começa a entrar como pré-requisito, premissa para luxo. Daí eu tenho que olhar o acabamento dele. Eu comentei aqui com você, eu tive um cliente que comprou um apartamento na planta por 6 milhões e gastou 18 no acabamento. Isso é luxo. Então era lustre Baccarat. Um lustre Baccarat, para quem não conhece, entra aí, um verdadeiro, tá, gente? Lustre Baccarat tem mais de $1 milhão, dependendo do lustre. Né? Então você fala assim, o cara pôs um lustre na casa dele de R$1 milhão, vamos falar de reais, R$1 milhão, em cima da mesa de jantar? Não. Quem pode gastar R$1 milhão num lustre não está preocupado se a cozinha é de inox ou não está preocupado do porcelanato. Ele pôs outra coisa na casa dele, porque ele quer realmente o luxo. Ele quer ter algo exclusivo. E aí a gente consegue falar de luxo. Então, assim, eu vejo muitos corretores, eu trabalho alto padrão e luxo. Não, você pode trabalhar a área mais nobre da sua região. Você trabalha com alto padrão, vai tranquilo. Não é demérito. Você não é menos que alguém porque não tem o luxo. Não, gente, eu não tenho tudo de luxo. Eu tenho um monte de coisa de alto padrão. Então, assim, mas eu tenho que saber o que é luxo. Sim. Porque se você não souber, você não consegue identificar o cliente para aquilo. Até uma síntese, né, que a gente estava conversando sobre luxo e alto padrão é que o luxo, ele tem por norte a exclusividade. Ele é único. Ele é único. Ele é único. E até por isso que vem volto, né, ao início ali que você estava explicando que
Até a forma de você apresentar esse imóvel pro cliente tem que ser de uma forma única, exclusiva. Falar, ó, isso aqui não tá na mão de todo mundo. Tô te mostrando exclusivamente. Exato, exato. Ele tem que entender que aquilo é realmente uma agulha no palheiro, né? Eu não tenho à vontade aquilo. Agora, Paulo, um apartamento de um prédio, ele pode ser de luxo? Pode, ele pode ser de luxo. O prédio tem a planta tipo que é igual de todo mundo. Ah, mas eu tenho uma cobertura, por exemplo, que ele tem um padrão de acabamento absurdo e ele se torna um imóvel de luxo. O tipo eu posso ter? Posso ter no tipo. É um pouco mais Desde difícil. mas posso, desde que a pessoa gaste nesse padrão de acabamento uma fortuna. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele fez todos os sofás e almofadas Ralph Lauren. Então, tipo, ele queria fazer isso. Quanto custa isso? Eu nem sei, porque foi a única cliente que eu vi fazer isso. Mas todos os sofás da casa e almofadas é Ralph Lauren. Eu mostrei há pouco tempo no meu canal um apartamento em Miami que todas as almofadas eram Fendi. Uhum. Então, assim, o cara queria todas as almofadas. Quanto custa essa almofada? Sei lá, $1.000 cada almofada? Eu tô chutando, tá? Eu nem sei o valor exato. Mas, assim, são coisas que vai tornando aquilo de luxo. E aí, para quem tá aí curioso, Paulo, fala alguma coisa de luxo aí pra gente ver. Procura 3 marcas aí. Eu gosto de cozinha. Você gosta de cozinhar também? Vamos falar de cozinha para vocês olharem. Uma chama Officine Gulo. Ela é de Firenze, na Itália. Olha, no Brasil não tem, tá? Então, mas olha lá, essa cozinha ela vai custar inicialmente €1 milhão, tá? Essa cozinha. Depois você pode olhar a Viking. A Viking é uma marca americana de cozinha que tem dentro da Casa Branca americana. Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos é Viking lá dentro, só para você saber. Então, olha quanto custa a Viking, quanto custa um forno da Viking, um fogão da Viking. Vai ser difícil você achar na internet, mas na loja da Viking lá, você liga lá e pergunta quanto custa. E uma outra chama Gaggenau, que é uma marca também de... Tem outras, tá, gente? Eletromec, eu posso falar aqui de esqueci o nome da outra, Bertazzoni. Eu posso falar de um monte de marcas. Eu estou falando dessas 3 que para mim são as 3 top 5. Uhum. Essas 3 estão na top 5. Então, assim, procura essas 3 marcas só para você ter ideia disso. Mas, Paulo, por que isso custa tanto? Aí lá tem as explicações, né? Então, é uma série de fatores de tecnologia e de acabamento e de garantia que nenhuma outra oferece. Por exemplo, as 3 marcas que eu falei para vocês é garantia perpétua. Imagina você ter um fogão que pro resto da vida ele vai ser consertado, porque ele está na garantia. Né? Eu comprei um relógio a semana passada e a garantia dele vai até 2036. Me chamou a atenção, um relógio de corda e tal. Eu falei, nossa, vai até porque é um relógio exclusivo, um relógio de luxo, um relógio que é difícil ter, então ele tem uma garantia absurda. Agora, se você for lá comprar um relógio normal, ninguém vai dar uma garantia de décadas para você, né? Então, assim, você começa a ver as diferenças do que é luxo, quando realmente, como é feito aquilo, qual é o cuidado com aquilo. Esses fogões que eu estou falando, geladeiras, são manufaturados, é feito à mão. Não é em grande escala que sai assim um monte de fogão de uma máquina, né? Ele é elaborado e tal. Então tem um valor agregado absurdo. Traz isso para o imóvel. Imagina esse imóvel praticamente feito à mão, vamos traduzir aqui uma analogia, que eu pus o melhor piso, que eu pus o melhor ar-condicionado, que eu pus janelas anti-ruídos, eu tenho um cliente que ele blindou o quarto. Está embutido ali um tempo de pesquisa e desenvolvimento do produto que está além do próprio produto. Né? Exato, mas aí esse cara também paga uma arquiteta que custa milhões já Sim. para fazer isso para ele. A própria assinatura do projeto. Né? Eu tenho um cliente que ele fez um quarto que é a imitação de um quarto de um hotel de Las Vegas e ele blindou o quarto. Blindou, você fala assim, ele blindou a janela? Não, ele blindou o quarto. Então, assim, se você der uma marretada na parede, você não atravessa. O quarto inteiro é blindado. Tipo um quarto do pânico, assim. Tipo um quarto do pânico, mas é o quarto dele, é Suite Master. Né? Daí você fala assim, mas por que ele fez isso? O cara tem muito dinheiro, ele tem medo que alguém renda as pessoas no prédio, suba no apartamento dele, ele fecha no quarto dele e ninguém entra. Pode atirar de fuzil que não vai Me lembrou aquele filme, já assistiu, O Quarto do Pânico? Já assisti, mas ali é o caso...
é legal, mas não é um quarto de luxo, né? É um quarto de sobrevivência. Eu tô falando uma suíte master. Sim. Né? Aquele quarto era desse tamanho, tinha um kit de sobrevivência ali dentro. O cara passou um mês lá tranquilo, né? Não, o outro é uma suíte master que imita uma suíte de Las Vegas, de um hotel que ele foi. Caramba. Então esse é o nível de luxo, né? Coisas assim, esdrúxulas, de certa forma. Sim. Mas gosto é gosto. Quem tem dinheiro para pagar, paga e ele quer essa exclusividade. Quem tem isso? Sim. Né? Então assim, você fala, quem tem isso? Ah, esse cara tem. Só ele tem? Só ele tem. Aí já se torna luxo. E o Paulão, diz pra mim assim, ó, qual que... Você que é um cara que notoriamente a gente percebe que gosta de pesquisar e se aprofundar em conhecimento, com as tuas experiências fora do Brasil, o que você acha que o mercado brasileiro pode aprender com o mercado internacional? Quais são as boas práticas, ou seja lá o que for que você quer destacar? Bom, a primeira coisa, e a mais importante delas, é os proprietários, na verdade, têm que entender que o imóvel não é para estar para todo mundo. Você pode ter todos os compradores, mas você não pode ter todo mundo representando o seu imóvel. Aí entra no que a gente está falando aqui de perder um pouco a exclusividade daquilo. Ah, Paulo, eu tenho que dar exclusividade? Não, você não quer dar exclusividade? Eleja 3 só. 3 pessoas para oferecer o seu imóvel. Ah, mas na minha cidade tem 10 imobiliárias boas. Não, me desculpa, escolha 3. 3 é o limite. Por quê? Quando a gente vai hoje num portal, a gente entra no portal, você vai lá, você vê às vezes o mesmo imóvel com 20 imobiliárias. E o pior, com preços diferentes. Porque tem uma imobiliária que fala assim, quer saber, eu faço minha comissão um pouco menor, eu vou baixar o preço. E começa a ficar um leilão para baixo. E isso difama aquele imóvel, isso vai degradando aquele produto. E o proprietário que acha que, nossa, está super divulgado porque eu dei para todo mundo, está fazendo um efeito oposto. Enquanto que nos Estados Unidos, as pessoas dão a listagem do imóvel. É só com exclusividade. Só tem 2 formas de você vender o seu imóvel nos Estados Unidos. Você dá para um corretor único listar, ou você mesmo põe à venda. Então, você mesmo pode vender o seu imóvel ou um corretor especialista naquilo. Sabe qual é o percentual de pessoas próprias que vão vender o próprio imóvel? 2%. 98% do mercado coloca na mão de um corretor. Olha aí. Quando você passa na rua hoje e vê lá direto com o proprietário, saiba que esse cara está fazendo a maior besteira da vida dele. Sim. Ele está queimando. Por quê? Quem passa fala, além de tudo é um sovina, um mão de vaca, que está achando que a comissão vai ser um problema, isso e aquilo, e o que ele vai fazer? Ele vai virar e passar essa imagem para o mercado. Então o comprador já vai dando uma voadora nele no preço. Ah, você está pedindo tanto, até tanto, não tem corretor, você pode... Porque qual que é a cabeça do comprador? Se não tem corretor, eu já tenho 6% de desconto. Sim. Né? E o proprietário achando, nossa, fiz um ótimo negócio, ó, eu que estou divulgando. Na verdade, ele não faz 6. Dependendo da posição que ele está econômica, ou seja, do quanto ele precisa do dinheiro, eu garanto para você que ele vai abrir muito as pernas, no bom sentido. Então, assim, é muito importante a gente aprender lá fora que deixar na mão de poucas pessoas competentes é muito importante. E só vai ajudar na venda, não vai atrapalhar. Legal. Eu sei que, claro, o nosso mercado é nivelado por baixo, a gente está aqui nessa missão, vocês da forma de vocês, eu lá no meu canal, tentando ajudar a evolução desse mercado, mas a gente precisa gerar no proprietário também essa consciência. Não é quanto mais eu dou, mais eu sou visto. Até porque todo mundo paga os mesmos portais. O que vai acontecer é no portal tá cheio de imobiliário anunciando o mesmo. E isso não é legal. É o que eu falei, vai só queimar o imóvel. Agora, se está com uma imobiliária e ela vai colocar em tudo já, confia no trabalho. Deixa de ser ansioso, deixa de ficar em cima do corretor. Ai, cadê gente para visitar isso e aquilo? Por quê? O mercado precisa ser educado. Vai ter um tempo para as pessoas entenderem, olha, tá só com o Paulo. Deixa eu ligar para o Paulo para a gente fazer uma parceria. Porque o que as pessoas ficam tentando? Ligando para o proprietário, quebrar essa exclusividade. Elas ficam batendo no proprietário. Quando vai acabar? Ah, eu tenho um cliente para ver, vou esperar acabar. Eu vou esperar isso, vou esperar aquilo. A pessoa tem que virar e falar assim, meu amigo, você tem realmente um cliente interessado? Qual o problema fazer uma parceria para a gente melhorar a liquidez disso agora, fazer acontecer? Não, eu quero só o meu. Bom, aí a gente transferiu agora a culpa do egoísmo do proprietário para o corretor.
Então eu não sei aonde começou esse problema. Alguém começou. Da nossa parte, vamos parar de fazer. Quando um não quer, dois não briga, não tem aquela história? Boa, boa. Se eu paro fazer isso como corretor, só vai faltar agora eu educar o proprietário. Porque os corretores estão entendidos, estão alinhados. Esse é o meu sonho, que a gente busque do mercado lá de fora e coloque aqui. Quanto ao resto, existe o MLS, que vocês acabam fazendo um trabalho muito parecido aqui, que é muito importante, que é colocar todos os imóveis lá para que todo mundo tenha acesso, saiba o histórico de venda, saiba tudo o que acontece. Isso é muito legal, porque eu também consigo trazer estatística para o meu cliente. Por quanto foi comprado, por quanto foi vendido, que ano foi isso. Então a gente elimina um pouco de sonhador. Aquele cara, não, eu quero vender meu apartamento por 5 milhões. Não, mas o último vendido aí foi por 2. Foi o mês passado. Não, mas o meu vale 5. Então, deixa passar o seu emocional, depois a gente conversa. 5 não vai vender. E aí a gente começa a melhorar de todas as vias o nosso mercado. Então, 2 coisas importantes que eu acho primordiais para o brasileiro aprender. É deixar na mão de poucos ou de um único e saber que vai ter um lugar que vai passar toda a veracidade daquilo para nos ajudar até como convencimento a chegar num preço razoável. Né? Chegar para o cliente e falar assim, ó, eu tenho dados para trazer para você que custa isso. O que você está falando para mim é só emocional. Muito legal. E antes de continuar, dar um recado para vocês aqui, né? Uma informação que a gente gostaria de passar. Rapidinho, a gente já volta nosso papo aqui com o Paulo. Oi, Diogo. Me conta, o que você tá fazendo aí? Oi, Nath, tudo bem? Eu quero apresentar para vocês aqui a inteligência de mercado da DW. Eu estou dando uma olhada, por exemplo, em quanto que tem de valor disponível de estoque na cidade de Itapema nos 30 dias. Além disso, eu também consigo ver o valor total de venda que foi gerado nesse período e também aqui a quantidade de imóveis. Fora que também eu tenho dados como, por exemplo, o valor do metro quadrado, né, disponível aqui, e também uma série de outras métricas que eu posso ter para atender um cliente, no caso, se eu fosse corretor. Tudo isso daqui faz parte do plano do corretor premium da DW. Que legal, e o corretor que faz parte desse clube premium tem acesso a quais outras vantagens? Nath, além da inteligência de mercado, o corretor também ele pode pegar todos os imóveis que estão no aplicativo DW e com alguns cliques esses imóveis vão automaticamente para o site deles sem precisar ficar cadastrando mais. E outra, todas as vezes que esses imóveis aqui forem atualizados pelas incorporadoras, vai atualizar automaticamente no site deles. Não é legal isso daí? Nossa. Caraca, Diogo, mas então é muita vantagem mesmo. Será que tem mais? Tem mais ainda, Nath. Olha só, quem é assinante do corretor premium da DW, além de tudo isso que eu já falei, todos os meses ele recebe um report no seu e-mail falando sobre as notícias do mercado imobiliário da sua região. Dá uma olhada aqui que eu vou mostrar para você. Aqui, por exemplo, é um repórter da cidade de São Paulo. Então, o corretor vai estar recebendo tudo a respeito da sua região. E isso daqui é um conteúdo exclusivo para assinante do corretor premium. Então, olha só quantas outras notícias a gente tem aqui que a nossa equipe separa exclusivamente para os nossos assinantes, Nath. Show, então fazer parte do clube premium é só vantagem. Só vantagem, a gente espera por vocês. Valeu! Paulo, retornando aqui, você acabou de falar sobre dados, né? Eu só queria fazer um parênteses, o quanto que a gente está comprometido com essa geração de dados, né? Hoje a gente tem muitos assinantes do nosso corretor premium, que nada mais é que digamos que é um clube de acesso a vários benefícios. Dentro desses benefícios, o corretor ele consegue acessar o nosso BI, que tem muitas informações ali. E a gente tem batido muito nessa tecla, né, dessa preparação do corretor para ele saber trabalhar com dados, com informação. E assim ele vai conseguir sair um pouco desse empirismo, né, o eu acho que. E mesmo de certa forma, se ele tem, digamos que esse empirismo, mas ele normalmente vai precisar de alguma coisa, de alguma metodologia para, de certa forma, validar essa tese dele, né? E a gente tem percebido que a gente tem conseguido contribuir com isso através do nosso corretor premium, né, que é esse plano que a gente tem, com dados, e os corretores trabalhando dessa forma, a gente tem percebido que o pessoal tem gostado. Então, eu acho que você, como um cara que gosta bastante dessa parte de dados, né, para compor uma informação, acredito eu que no teu cotidiano isso seja importante para atender o cliente de luxo. Com certeza. A gente sai do achismo, né? A gente traz fatos e isso daí melhora qualquer argumento. É esse tipo de cliente que compra imóveis em São Paulo? É o cara que você atende hoje? Ele é o cara que ele vai mais nessa base da informação, na base da emoção? Como é que é? Qual que é o perfil do cara que compra hoje imóveis em São Paulo?
Investidor, informação. Os dados vão fazer a grande diferença para a tomada de decisão. Quais são as perguntas que normalmente ele faz para você? Se eu for comprar isso, por quanto que eu vendo? Vendo rápido? Eu alugo por quanto me dá por mês de aluguel, quanto você acha que vai valorizar, qual que é o potencial de valorização, perguntas básicas assim que todo mundo faz. E aí eu já busco dados dentro do meu portfólio, né? Do que eu já fiz de negócio ali, eu trago para ele informações, falo, ó, isso aqui está sendo vendido a isso daqui está do lado, na planta vendendo por isso. E aí, então, a gente consegue ver potenciais de valorização, isso e aquilo, e tenho que fazer todo um estudo e analogia para trazer para ele. E tem o cliente que emoção, propriamente dito. Quem é esse cliente emoção que diferencia do outro? Casa própria. A pessoa quer realizar o sonho dela, ela quer ter a casa naquele lugar, isso, aquilo e tal. Se ela se apaixonou, não preciso trazer dados. Eu preciso trazer, talvez, criatividade da forma de pagamento. Ao invés de fazer o financiamento, que se a gente colocar 10, 15 parcelas fixas de um valor X, ou o que você acha de você dar uma entrada, aí até a pessoa desocupar, a gente faz isso e aquilo, eu venho com criatividade. Mas ela quer. E eu trago duas concepções aqui e não quero ser demagogo. Eu acho que quando você encontra o seu imóvel, o imóvel que você amou, que tudo que você quer, se você pode pagar, pague. Porque eu entro um pouquinho naquela história biológica. Gente, se você encontrou sua melhor casa, a casa que você quer, que você tanto quis, que você sonhou, que você entende que é a melhor opção, por que não pagar por aquilo? E ali a gente não tem que fazer uma conta se você vai ganhar ou não dinheiro. Ali você está realizando o maior sonho da sua vida, que é ter aquele imóvel. Então, para isso, qual o problema se você pagar um pouco mais? Aí eu não vejo críticas em cima disso. Agora, se você é investidor, o que você quer de benefício é retorno financeiro. Aí não haja com a emoção. Vamos trazer razão, vamos trazer dados e eu vou tentar mostrar o melhor prospecto para que você possa fazer mais dinheiro. Né? Lembrando, gente, que o imóvel ele não baixa o preço, ele só aumenta. Se você pegar o Brasil foi descoberto em 1500 e nós estamos em 2024, não existe um imóvel que você comprava em 1500 e hoje ele está no mesmo preço. É impossível. Por quê? Quantos habitantes eu tinha no planeta em 1500? Quantos habitantes eu tenho no planeta hoje? A gente bateu 8 bi. Tem gente que fala que a gente vai chegar a 9 e logo menos. Quanto mais gente eu tenho, mais caro fica o espaço. Mais caro fica o espaço, é impossível que eu não continue subindo o preço. É oferta e demanda. Certo. Então, vamos povoar Marte. Quando for lá para Marte, você compra o planeta por $1. Depois de 100 anos povoado, eu garanto que você não vai comprar um quadradinho em Marte mais. Então, é oferta e demanda. Salvo bater um cometa na Terra, um controle de natalidade mundial, algo assim, para diminuir a população, seria a única chance de abaixar o preço do imóvel. Mas daí eu te pergunto, se isso acontecesse, só o imóvel baixaria? Tudo baixaria. Seria uma consequência catastrófica mundial. Carros baixariam de preço, porque tem menos pessoas consumindo. Comida baixaria de preço, porque tem... Tudo baixaria de preço. Então, a única hipótese do imóvel abaixar de preço na história seria, pelo menos, tudo baixar junto. Agora, eu garanto que na história existem momentos que só o imóvel levantou valor e o resto não. Boa. Ô, Paulo, só um parênteses também desse assunto aí, que é até uma questão pessoal que eu queria saber. No alto padrão e no luxo, o pessoal usa muito financiamento ou não? Depende da taxa de juros. Taxa de juros atual, estão usando financiamento. Por quê? Ele tem o dinheiro à vista, tá? Só que ele paga hoje um financiamento a 10% ao ano. O dinheiro dele aplicado está a 15%. Eu aconselho ele a não tirar o dinheiro do banco. Financia, você vai pegar uma taxa a 10%, está aplicado a 15%, você está ganhando 5% todo ano. Você paga o imóvel, sobra dinheiro e ainda você tem a valorização imobiliária. Você ganha 3 vezes no negócio. Então, não financie. Segunda outra forma que eu financie, perdão. Qual outra fase que eu falo para ele financiar?
A maioria dos bancos, alguns anos atrás, para você se tornar private no banco, você tinha que ter 3 milhões aplicado no banco. Hoje já tem alguns bancos que são 10 milhões. Por isso que eu falo, a gente fala de luxo para cima do 10 milhões. Né? E aí, vamos lá que você tenha 10 milhões no banco que você é private porque você tem 10 milhões. Se você é private porque você tem 10 milhões, isso significa que você tem uma quantidade de benefícios enorme que um correntista comum não tem. Eu não quero que você perca isso. Senão eu vou estar te dando alguma coisa e te tirando outra. O que eu falo para esse cliente? Se você tirar o seu dinheiro daqui e deixar de ser private para comprar o imóvel, você vai estar fazendo uma grande besteira, porque você vai perder uma série de benefícios financeiros que hoje você tem. Financia, faça a mesma conta. Vem para o financiamento, seu financiamento já está aprovado, com o pé nas costas, porque você tem o dinheiro à vista. Compre esse imóvel financiado, mantenha o seu relacionamento de private, porque são só benefícios, e depois você vai pagando isso daqui, amanhã ou depois você faz umas amortizações e você mata esse imóvel. A média no Brasil de financiamento em quitações são de 7 a 8 anos. Então, assim, por mais que você esteja fazendo de 30, eu tenho certeza que você mata isso antes e você continua sendo private. O que eu acabei de mostrar para ele? A minha maior preocupação é ele. É o patrimônio dele. Se eu me preocupo com o patrimônio dele, eu gosto de uma coisa que uma vez uma pessoa falou para mim. Quem dá bala para o meu filho, adoça a boca do pai. Quando eu cuido do que é seu, com o maior zelo e carinho de tudo que você tem, eu tenho certeza que a sensação que eu gero em você é muito gratificante. E você vai querer continuar comigo. Então, nada mais é que eu não estou aqui a todo custo levar vantagem de você. Pelo contrário, eu quero você para o resto da vida me buscando para fazer qualquer situação com o mercado imobiliário. E é isso que eu acho que tem muitos corretores que não pensam, que é o vendedor de coco no verão. Que vai lá, tá calor, eu vendo coco, ganho dinheiro, tchau todo mundo. Eu não quero ser esse cara. Eu quero ser o cara que vai vender o ano todo. Então eu costumo dizer, não existe crise para mim. Se eu não estou vendendo, eu estou alugando. Se eu não estou alugando, eu estou vendendo. Se eu não estou fazendo nenhuma das duas coisas, eu estou dando palestra, eu estou dando consultoria, eu estou fazendo avaliação, eu estou fazendo alguma outra coisa. Então quando a gente olha, está em crise. Crise para quem? O dinheiro só muda de mão, o dinheiro não acaba. Se nós aqui na mesa temos 10 pessoas e R$10 cada um, a gente tem R$100. Pode acontecer qualquer coisa, os R$100 não desaparece, ele vai mudar de mão. Então você só tem que entender na mão de quem está agora. E o que você está oferecendo para quem mudou de mão? Não acabei de falar que até uma ameba precisa de uma casa, de uma bactéria precisa de uma casa. O ser humano também precisa. Saiba para que mão foi e saiba atingir esse público, você nunca vai ter crise na sua vida. Legal, Paulo. Muito bom essa parte aí do financiamento, gostei bastante de saber. E, bom, infelizmente está chegando nos finais do nosso programa aqui, mas a gente não pode deixar de fazer a nossa pergunta que a gente sempre faz, né, para todos os convidados, porque a gente gostaria de saber de você, Paulo, um segredo imobiliário. O que você gostaria de contar para a nossa audiência? Caramba. Eu acho que não tem segredo tudo que eu falei aqui, mas vou tentar trazer uma sacada. Vai. Tem 4 coisas que você tem numa venda que você tem que prestar atenção. Esse termo tem em inglês e português. É a necessidade, a autoridade, o tempo e o dinheiro. São 4 situações que você tem que analisar dos seus clientes. Qual é a necessidade? Qual é a autoridade? Ou seja, é ele que vai pagar, é o pai que vai pagar, é o marido que vai pagar, é o filho que vai pagar, não importa. Quem é a autoridade do negócio? A necessidade. A pessoa casou, teve filhos, está grávida, precisa de um espaço maior, tem uma necessidade. O filho passou na faculdade lá naquela cidade, está indo morar lá, tem uma necessidade. Qual é a necessidade? Qual é o tempo? Sua mulher engravidou. Não, é daqui 9 meses que nasce o bebê. A gente tem uns 6, 7 para achar o seu imóvel. Não, tá para nascer, eu preciso de um lugar maior. É para agora, eu tenho que saber o tempo. E o dinheiro? Essa pessoa tem o dinheiro à vista? Essa pessoa precisa parcelar? Ou essa pessoa pode pagar a longo prazo? Quando eu consigo detectar essas 4 coisas,
eu tenho que analisar se a pessoa tem pelo menos 2. Aí eu vou investir meu tempo nela. Se ela só tiver uma das 4, não perca o seu tempo, porque ela não vai comprar. Depois eu posso falar mais a fundo disso, de como que você detecta isso. Mas, por exemplo, eu tenho uma pessoa que tem a necessidade e tem a autoridade. É ela que decide, ela precisa. Ela não tem dinheiro e não é para agora. O tempo e o dinheiro ela não tem. Eu gasto tempo com essa pessoa, ela tem 2, acabei de falar, gasto. O que eu vou vender para ela? Um imóvel na planta. Ela não tem o dinheiro, ela vai pagar pouco. Ela não tem o tempo, não precisa para agora e vai ficar pronto daqui 3, 4 anos. Mas ela tem a necessidade e a autoridade de decidir. Com essa eu gasto meu tempo. Agora a pessoa só tem o dinheiro. Ela não tem necessidade, não tem o tempo, não tem autoridade. Só tem uma capacidade. Por que ela compraria o imóvel comigo? Você pode ter certeza que esse dinheiro está no banco. Ela não precisa para nada, ela só tem o dinheiro. Só ter o dinheiro não significa que vai ter uma aquisição. E às vezes é o atributo que a gente dá mais valor, né? O cara tem o dinheiro e todo mundo corre para cima dele. Então, esse eu acho que é o grande segredo. Tem 2 dessas coisas? Pode gastar seu tempo, investe. Só tem uma, não perca seu tempo. Muito legal. Paulo, a gente agradece demais a tua visita aqui. O conteúdo que você compartilhou. Gostaria de ter mais tempo contigo para a gente falar um pouquinho mais. Mas deixa nos comentários aí o que você achou dessa conversa que a gente teve aqui com o Paulo. Se você quiser fazer alguma pergunta, coloca ali, né? E que também nos próximos programas a gente vai estar lendo, né, as perguntas que estarão aqui logo abaixo. E a gente agradece demais e, né, se inscreva no nosso canal, né? Se você está gostando do conteúdo, curta também. A gente agradece demais a participação de vocês. Paulo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Posso dar um recadinho? Fica à vontade. Pessoal, para quem quiser fazer o meu curso, né, a universidadedocorretor.com, eu faço 3 vezes ao ano. Agora vai abrir, acho que em agosto eu vou abrir mais uma turma. E seria muito legal ter vocês lá. Daí eu vou falar bem a fundo tudo que eu estou falando aqui, trazer mais um monte de temas. Lembrando que tem aula gravada e aula ao vivo. E eu fico um dia todo para você tirar dúvidas comigo ao vivo, do que você quiser sobre o mercado imobiliário. Imagina que a gente está aqui em 1 hora, eu fico com vocês 5 horas lá, tirando qualquer dúvida. Então eu acho que vale muito o investimento. Para você que quiser se desenvolver na área, fica aí o meu convite. Maravilha, então. Gente, muito obrigado e até o próximo Segredos Imobiliários aqui pela DWV.